Fala, turma, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Jaleco Cast. Hoje, ainda aqui na cidade de Pelotas, na nossa temporada do sul do país. Hoje a gente vai conversar com dois profissionais da área da saúde, obviamente, como sempre. Um nutricionista e outro treinador físico. Cara, vai ser um papo muito legal, inclusive eu tô precisando bastante, então já vou pegar algumas dicas aqui pra mim. Antes de a gente começar, quero agradecer a SS Seguros, que está com a gente desde o primeiro episódio. A SS é a nossa parceira, tá o QR Code na tela aí, escaneia, manda mensagem que viu no JalecoCast. Hoje eu queria falar do produto deles de responsabilidade civil para os profissionais da saúde. Se tu tem algum problema com algum atendimento ou teve algum imprevisto, enfim, qualquer problema que tenha gerado algum transtorno jurídico para o teu negócio, a SS consegue te assegurar também. Então é muito importante, questões com advogados, honorários, então eles conseguem te deixar amparado nisso também. Então entre em contato com eles, troca uma ideia, fala que tu viu aqui no Jaleco, que eles vão te dar uma vantagem bem legal. Gente, quero agradecer a presença de vocês, foi bem legal a gente ter juntado esses dois profissionais de nichos diferentes que se complementam. Antes da gente iniciar, eu quero que vocês dois falem já o @ de vocês para todo mundo já entrar lá e seguir. Por favor, Thaís. É @tapebranconutri. Como? Tapebranco, TH de Thaís, Tá. Pebranco Nutri. Show. Teu, O meu é @treinador.tttrindade. show. Gente, muito obrigado por terem topado participar aqui. E eu queria conhecer um pouquinho só para a gente introduzir o que cada um faz, quem é o treinador, quem é o nutricionista, como que vocês atuam hoje, por gentileza. Então, meu nome é Thaís Branco, eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal de Pelotas. Já sou formada há 3 anos, inclusive estava comentando com eles agora vindo que minha data de formatura foi 12 de setembro. Então, eu estou comemorando 3 anos de formada, aí numa nova etapa, agora comemorando aqui com o podcast, muito legal. E agora estou fazendo pós-graduação em nutrição comportamental, que sempre foi a área que eu gostei muito, assim, sempre fui muito apaixonada. Foi, inclusive, o que me fez buscar a nutrição, né? Ao longo da minha vida, eu sempre passei por vários nutricionistas e faz dieta e começa a treinar. E aquela coisa da menina jovem, né? Com questões relacionadas ao corpo, né? Sempre fui uma criança gordinha, assim. Uhum. Então, ao longo da vida, fui passando por tudo isso até eu descobrir que existia a nutrição, né? Onde foi... Eu queria fazer medicina antes, assim, e aí não sempre passava. Gostou da área da saúde? Sempre fui da área da saúde. Minha mãe é enfermeira, então sempre fui muito ligada com o trabalho dela, assim, né? E gostava muito dessa área. E aí, como eu não tinha ainda conseguido a nota para passar para medicina, eu teria entrado já na nutrição, aí fui pesquisar para ver como é que era, né? O que fazia um nutricionista. Sim. E aí descobri que tinha um mundo, né? Tem a nutrição um leque gigante, né, bem, de opções. Exatamente, assim. E aí, então, passei para a faculdade de nutrição e desde o começo eu já queria mais essa parte da nutrição comportamental, assim. E aí, claro, ao longo da faculdade, depois as coisas foram mudando bastante de rumo, assim, né? Eu me formei, fui trabalhar no hospital, fui para outro ramo, assim, cheguei a iniciar uma outra pós-graduação em nutrição enteral e parenteral, totalmente pro outro lado. Outro lado, total. Mas lá dentro do hospital também comecei a enxergar que a nutrição tinha um papel muito importante, não só para a saúde, para emagrecimento, para ganho de massa magra, nesse sentido estético, assim, né? Mas também para prevenção de doenças, para promover uma melhora de qualidade de vida mesmo dentro da doença. Comecei a enxergar esse nicho, assim, esse papel, né? Coisas que poderiam ser evitadas em muitos momentos se houvesse uma educação nutricional ao longo da vida, se houvesse algum profissional mais acessível que trouxesse a nutrição de uma forma para todos, né? E não algo mais elitista, assim, onde só quem tem dinheiro para pagar um nutricionista pode ter acesso a uma alimentação. E cada pessoa tem uma realidade, né? Tipo, uma realidade, inclusive financeira, de acesso à alimentação. Exatamente, e tudo, assim. Exatamente. E aí, vendo isso lá dentro do hospital, eu comecei a dentro ali do que eu podia fazer, levar isso um pouco mais para as pessoas, né? Como fazer boas escolhas, o que é importante ter, mesmo dentro da realidade de cada um, né? Como é que poderia fazer para melhorar aquela sua situação, assim. E também fui conseguindo enxergar que a base de tudo é o comportamento, né? E o que é ensinado ao longo da vida. Então, muitas vezes, crianças que desde de criança tu escuta sobre o que tu pode ou o que tu não pode comer, o que vai te fazer engordar e o que vai te fazer emagrecer, né? Então, fui enxergando que isso é um tema que permeia todas as áreas da nutrição, o comportamento. E aí, então, voltei lá para minha vontade inicial
de me especializar em nutrição comportamental. Hoje em dia eu faço a pós-graduação pela Uniguaçu, né? Tô me especializando e é a área que tem o meu coração, assim. Show. É muito bom. E tu me diz, como é que é o comportamento dentro do teu nicho? Pegando esse gancho já. Comportamento... Como assim, comportamento? Dos atletas, como que tu adequou o comportamento para o teu desempenho físico, porque tu, além de ser profissional, tu também é atleta, né? Sim, isso é muito engraçado porque, como eu estava comentando com a Thaís esse tempo, a formação de educador físico veio totalmente através do esporte, né? Sim. Porque eu comecei uma academia, tipo, de bairro, tranquilinho, treinando, pensando muito em... Tipo, que eu era gordinho, tinha problema nos joelhos, não conseguia me mexer direito, doía muito meus joelhos. E aí eu falei, não, pra mim deu, não quero mais ficar assim. Aí eu comecei a academia, comecei com alguns instrutores, com a Andréia e com o Eduardo, tá? Que foi ali a minha base de ensino ali de musculação, tá? O jeito de lidar com o cliente, o jeito que eu queria ser entendido, eles me mostraram como deveria ser, entendeu? Nossa. E ali no começo eles começaram a... Tá, treinando, tem jeito, tem força, tem essas coisas. Tá, mas nunca me incentivaram a competir nesse momento ainda. Até eu ir pra outra academia e um rapaz que eu nunca tinha visto na vida perguntar pra mim, mano, tu vai competir? E eu, não, mano, nem sei, eu nem sabia o que era fisiculturismo na época, eu não sabia nada. Isso tu tinha que idade, mais ou menos? Isso eu tava com 17 para 18 anos, 17. tá? E aí eu tava entrando na Marinha na época, então foi bem na época que eu entrei pra Marinha, então parei com tudo de musculação, parei com essas coisas, serviço obrigatório, né? Não, me desprendi. Quando eu saí da Marinha, por incrível que pareça, eu peguei e falei, mano, preciso voltar a treinar. Voltei a treinar nessa academia nessa mesma academia onde o rapaz comentou comigo. E falei, mano, acho que eu levo jeito. Aí eu acionei de novo essa pessoa lá no começo, que me mostrou como era treinar, que era a Andréia e o Eduardo. Uhum. Acionei a Andréia, perguntei pra ela se ela gostaria de me treinar e gostaria de me preparar para um campeonato. E ela aceitou, tudo mais. E nesse tempo, ela abriu uma academia pra ela. Então eu treinava lá com ela. E ela viu que eu treinava e já dava um auxílio pros alunos da academia sem formação, sem nada. Conseguia... transmitir o que eu sabia para eles de uma forma que eles entendiam. Muito simples, e eles entendiam e executavam de maneira correta. Nesse ponto, ela chegou para mim e falou, Fernando, vamos fazer um acordo? Eu te pago metade, eu te pago a faculdade e te pago metade no salário ainda. Mas tu trabalha aqui para mim a partir de agora. E eu, óbvio, é o que eu precisava. Bora. Eu tava treinando ali, pagando R$80 a academia, e era o dinheiro que eu tinha, assim, vamos dizer assim. Era o dinheiro que eu tinha, que eu investia ali em mim. E aí foi indo, fiquei 2 anos lá com ela. Depois competimos, fui campeão na cidade que eu competi. Fui o primeiro campeão da Classic na cidade de Rio Grande. Tá, primeiro campeonato? Primeiro campeonato. Pô, que massa, cara. Campeonato natural, sem usar nenhum tipo de ergogênico ainda. Tá. Depois disso, eu me preparei para o próximo campeonato, que foi em Pelotas. Eu tinha trocado de treinador já também, foi com o Paulo. Fui vice-campeão na categoria bodybuilder, tá? Que mais? Aí nesse meio tempo, aí já entra vamos começar um pouco a entrar na nossa história, assim. E nisso, deixa até antes de tu entrar nisso. Nisso tu te encontrou completamente, até não só na tua questão pessoa física, como pessoal, como profissional também, né? Porque eu comecei a entender muitas vezes ali na hora de passar o conteúdo pro cliente, pro aluno, como que eu gostaria de ser atendido numa academia de bairro ou numa academia de chique da cidade? Uhum. Eu gostaria de ser tratado do mesmo jeito. Então, eu sempre prezei muito em passar o mesmo atendimento que fosse de um personal, de um treinador ali personalizado no teu lado, pro cliente normal da academia. Sim. Não importava se tu pagava 60, 80, 90, 100, mas eu vou te tratar do mesmo jeito que o fulaninho e o ciclaninho. Os dois são a mesma pessoa pra mim. Eu tô aqui pra te ensinar. Independente de quem que seja, entendeu? E isso foi cada vez me motivando mais, até o momento que eu falei, mano, peraí, agora, ó, eu nem era formado na época ainda. E eu falava, mano, eu acho que me achei, é isso aqui. Porque eu já tinha feito os cursos, outras coisas, e eu não tinha me encontrado ainda. Uhum. E nisso eu achei, não, é aqui. É aqui que eu vou apostar tudo. Nesse tempo que eu saí que eu comecei a entrar que eu entrei na bodybuilding, eu trabalhava num restaurante. E aí eu cheguei pra ele e falei assim pro dono, né, que era muito meu amigo até hoje.
Falei, seu Tito, eu vou sair daqui. E ele, pô, Fernando, vou te contratar agora, vou assinar tua carteira, tudo direitinho, tu vai sair. Eu vou sair. Por que tu vai sair? Mano, acredito que eu achei meu lugar. Eu acho que vai dar muito certo. E arrisquei assim, ó. Arrisquei, eu sabia que lá tinha as portas abertas. Sim. Pra voltar, então botei o peito pra rua e falei, mano, é aqui. E foi. E aí, estamos indo até hoje aí. Que massa. E como é que vocês se encontraram, assim, nessa questão profissional? Conta um pouco. A gente tem... Aí depois a gente descobriu que vários alunos em comum, assim, Sim. que eram meus pacientes, né? E alunos dele como personal. Mas uma pessoa em específico, que foi a Cris, que é uma amiga minha da vida inteira. A gente estudou juntas na escola a vida toda. E ela se tornou minha paciente. E aí ela sempre comentava. Porque ela entrou para ganhar massa magra, assim, né? Uma coisa mais focada para esse... objetivo, assim, e aí eu sempre perguntava, e os treinos, como é que estão os treinos, como é que é o direcionamento e tal, e ela falava do Fernando, já né? Fazia acompanhamento. Ela falava, não, a gente faz bem direcionado e tal, e realmente ela teve um resultado excelente. E aí, numa dessas, a gente acabou entrando em contato para falar sobre o protocolo dela, assim. E aí, a gente se afinou, né? Aí, a gente combinou um dia para treinar, daí a gente treinou juntos, aí treinou mais 1 ou 2 vezes, foi ficando mais amigo, assim, se conhecendo mais. E viu que a gente tem um objetivo muito parecido, que é isso, né? Essa ideia de que todas as pessoas podem ter o mesmo acesso, independente, né, do quanto, como bem o Fernando falou, independente se tu paga ou se tu não paga, ou quanto tu paga, né, de tu conseguir entender o que tu tá fazendo, né, e não aquilo de ser só um profissional que chega ali, segue um script e depois disso te vira, sabe, procura outra pessoa que vai te fazer treinar ou que vai fazer alimentar bem, né? E, na verdade, que o nosso objetivo hoje, assim, muito comum, é fazer com que as pessoas tenham liberdade e autonomia para fazer as escolhas delas, para fazer um treino, para saber treinar sozinho, para saber se alimentar bem, né? Então, em qualquer situação que tiver, vai lembrar lá da Nutri falando do prato saudável, vai servir mais ou menos metade do prato de salada, vai aprender a fazer escolhas boas, independente de ter um profissional ali do lado ou não. Né? Então, a gente acabou se conhecendo por meio dessa paciente. Depois, a gente teve vários outros pacientes juntos, assim. A gente tem inclusive, uma consultoria em conjunto, né? Que é o acompanhamento com o personal e a Nutri, né? Uma consultoria online que a gente está investindo bastante nesse produto agora, justamente para tentar alcançar o maior número de pessoas, né? E muito além da questão do emagrecimento ou do ganho de massa magra, mas de promover saúde em larga escala, se Deus quiser, né? E deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui. Aqui eu tô pra fazer o papel da pessoa completamente leiga. Como que vocês enxergam... Nem tava no meu script. Como que vocês enxergam hoje, né? Porque a gente sabe que a ignorância, no sentido literal da palavra, né? Da pessoa que não sabe nada, ela existe, né? E tudo mais. E como que vocês enxergam hoje a questão, por exemplo, do ChatGPT dentro da profissão de vocês? Por quê? Né, a gente sempre, né, eu e a Milena, a gente sempre faz um estudo assim, sobre o perfil de vocês, entra lá no Insta, fuxica toda a vida. E aí começa a aparecer vários anúncios por causa que a gente tava olhando os perfis de vocês. Sim. E apareceu para mim ontem, plano personalizado através de inteligência artificial. Como que isso acarreta a profissão de vocês? Interfere, não interfere? Facilita, não? Como que vocês enxergam isso? Eu acredito que a gente tem que se atualizar. É o caminho, porque daqui a uns anos a inteligência artificial, acredito eu, tá? Que já está em tudo, já está em várias coisas. Seria, vamos dizer assim. E acredito que seja mais não é um auxílio, tipo um secretário. Nossa. Entendeu? Mas não aquele que vai fazer tudo pra ti. Óbvio, tu vai dar o script, vamos dizer assim, tu vai fazer o script, mas a ideia tem que ser totalmente tua, senão ele vai entregar uma coisa muito robótica. Tem que ter o lado humano ali, ainda através daquilo ali. Até porque cada um tem a sua particularidade. Exato. Né? Ele não vai identificar a diferença do fulano 1 pro fulano 2. Então tu tem que fazer todo aquele jogo e trabalhar em cima da tua ideia ainda. Eu acho que é mais como um secretário ali que vai conseguir buscar a ideia lá do Japão pra te ajudar aqui. Massa. Mais um buscador de informações, na verdade. Show. Muito mais rápido ultimamente, muito mais utilizado que o Google ultimamente, né? Sim. As pessoas pesquisam muito mais ali do que no Google. Sim.
E tu consegue muitas vezes acelerar, né? Até, Sim. talvez, assim, né? Esse processo, assim. Sim. E no teu, Thaís? Eu acho que, enquanto profissional, assim, eu acho que é uma ferramenta muito boa, bem nesse sentido, assim, que tu consegue facilitar, né? Então, até hoje em dia, a questão de produção de conteúdo, como a gente estava falando no início, né? Pô, é uma coisa que é trabalhosa e que muitas vezes na faculdade, ou tu não é ensinado o que tu tem que fazer, como é que faz, como é que... Aí tu vai te vender, né? né? Então, isso é uma coisa que eu particularmente uso bastante, assim, para me ajudar a montar os conteúdos, para, né, estrutura mesmo. Eu vou gravar um vídeo. Como é que esse vídeo tem que ser para que seja um vídeo chamativo, para que seja, né, algo que vai gerar um engajamento? Com certeza. Né? Mas, pensando como paciente, assim, tudo bem que a pessoa pode pesquisar ali, colocar o seu recordatório 24 horas, vai dizer mais ou menos o que ela come, vai pedir uma dieta, pode ser que o chat consiga fazer um cálculo, inclusive eu já recebi algumas pessoas que chegam para mim com eu tenho essa dieta aqui que eu achei na internet, né? Sim. E realmente, se for ver até em termos de calorias, pode até ser que seja algo direcionado àquele objetivo da pessoa, mas eu acredito muito que nada substitui... E vai totalmente no que tu estava falando, né? Hoje tu tá te tornando cada vez mais especialista no comportamento. Exato. E é isso que faz Exatamente. a adesão. A inteligência a artificial, ela não vai ter uma conversa como a gente está tendo aqui, de entender o que está acontecendo, né? Qual é o contexto por trás desse recordatório 24 horas? Quem é essa pessoa? Qual é o contexto que ela está inserida? Como ela foi criada? De onde ela vem? Quais são os hábitos que ela tem de alimentação? O que ela ouviu durante toda a infância dela em relação ao corpo dela, em relação a como ela deveria comer, o quanto ela deveria comer, né? Então, tudo isso é algo que o profissional ele vai ter essa visão clínica, mas também da sua vivência, né? Porque por mais que a gente pegue outra pessoa que tivesse a mesma formação que eu, não seria o mesmo atendimento, né? certeza. E claro que cada um tem os seus pontos positivos. Eu sempre digo isso, assim, que todo profissional ele vai poder te agregar de alguma forma. Não existe eu ser melhor que ele ou ele, né? Não, cada um tem a sua bagagem, exato, né? Exatamente. E tem pessoas que vão se afinar mais com um, com o outro. Mas, no fundo, eu acho que é isso, assim. É tu procurar pessoas que vão poder te direcionar num sentido positivo, né? Não vai ser algo com terrorismo nutricional, né? Até em relação ao treino também, a questão comportamental envolvida nisso, de ser um treinador que vai te cobrar, que não tem que ser assim, porque tu tem que fazer, porque tu não pode faltar, porque não funciona assim, né? A nossa vida, adultos, na maior parte do caso, não é uma coisa ideal, perfeita, uma regra, né? A gente está sempre ali, cada um sabe da sua correria e correndo atrás e tentando buscar e melhorar. E a alimentação e o treino, no meu ponto de vista, eles têm que estar junto com isso, sabe? Tem que ser uma coisa leve. Eu digo, a alimentação ela não tem que ser um sacrifício. Não tem que ser uma coisa que tu acorda todo dia e pensa, que saco, eu tenho que comer tal coisa. Não, tu tem que acordar e pensar, chegou a hora do meu café da manhã e eu vou comer aquela coisa que eu gosto. E quando tu tá triste, tu também saber que não tem problema tu ir ali te permitir comer aquele doce que vai te lembrar da tua mãe, que vai te lembrar da tua família, que vai te trazer uma memória afetiva e que vai te ajudar a passar pelas situações. Até tem um meme agora, hoje em dia, que diz, não, nunca foi um pedaço de alface que te ajudou a passar por uma situação difícil. Exato. E querendo ou não, isso é verdade, né? A comida tem esse papel afetivo muito importante, assim. Então, entender essa questão comportamental e, principalmente, enxergar a pessoa como um todo, né? Como não é só mais um paciente que está chegando para mim, é uma pessoa que carrega toda uma história, né? Por isso tem pessoas que às vezes me dizem assim, eu ainda não estou pronta, não me sinto pronta, acho que ainda não é o momento. E eu sempre falo, tá tudo bem. No momento certo, tu vai conseguir chegar até aqui, porque eu sei que não é só ir no nutricionista, sabe? É tu expor 24 horas da tua vida. É algo que eu falo sempre para os meus pacientes, né? A alimentação, ela nos acompanha do momento que a gente nasce. E aí, o primeiro vínculo mais forte da alimentação com o afeto, com o carinho, com o conforto, é na amamentação. Né? Então, a gente mal, ali, primeiros segundos de vida, tu já é vinculado a esse sentimento muito forte. E aí, ao longo da vida inteira, né? A gente só vai parar de se alimentar quando a gente morre, porque a pessoa lá na fase final da vida, e isso eu vi muito lá dentro do hospital também, ela para de se alimentar, né? Então, ali, os cuidados paliativos também vai entrar muito nisso, de promover um conforto para uma pessoa que está num final de vida, né? Então, imagina, como é que tu vai viver a tua vida toda levando essa relação como um fardo, né? Como algo pesado, algo que todos os dias é um problema para ti, né? Então, a alimentação, para mim, no meu ponto de vista, tem que ser isso, né? Uma coisa
Mais leve, E ainda mais ou menos linkando nesse que ela falou agora, o treinamento físico vem bem pela essa parte também. Muitas pessoas chegam a mim perguntando, Fernanda, eu tenho que conseguir esse resultado em tanto tempo. Gente, a primeira coisa do meu atendimento, que eu também faço um atendimento cara a cara primeiro, para depois passar o treinamento. Tem que entender todo o contexto ali daquela pessoa. Eu falo assim, eu passo toda uma metodologia do que eu acredito pro cliente. Eu não chego assim, tu vai ter esse físico daqui a 3 meses. Eu falo que no tempo, como ela falou, no tempo que acontecer, gente. Porque tu tem todo uns imprevistos na tua vida. Tem dia que tu não vai treinar porque furou um pneu de um carro. Sim. Teve um dia que tu não conseguiu buscar o teu filho no colégio, tivesse que ficar com o bebê e vice-versa. Então é muito de eu me colocar muitas vezes no lugar do meu cliente para entender, tá, o Alisson não foi treinar hoje, mas ele tinha que cuidar do recreio das crianças do colégio dele lá, entendeu? Então não tem como eu estar cobrando ele ali no... Alisson, não vais vir? Não vou vir, aconteceu outra coisa. Ter esse lado também. E também muito importante o que eu acredito é de fazer parte da vida do cliente. Massa. Entendeu? Não sou só o... Eu acredito muito nos meus alunos, assim, que eu não sou só o treinador Trindade ou o Fernando, assim, para eles. Com certeza eles vão estar em algum momento que vão se lembrar de alguma coisa que eu falei para eles. Eles não estão mais comigo treinando, mas vão treinar em outra academia. O Fernando me falou que eu fizer isso, não vou me machucar, mas se eu fizer isso eu vou. Entendeu? Uma coisa que vai estar ali porque eles entenderam a metodologia do meu trabalho. Entendeu? E não vão ficar soltos na academia, não desmerecendo, óbvio, os instrutores da academia, que isso é muito importante ter instrutor na academia. Tem instrutores e instrutores. Mas a gente sabe, infelizmente, tem instrutores que não... Sim, que só vão ali e viram a cara pro aluno. E o aluno acaba se machucando porque aquele cuidado, o mínimo cuidado que tu precisava ter no teu horário ali, tu não teve. Entendeu? Mas ele sabendo isso... treinei com o Fernando há 3 anos atrás, mas isso aqui ficou na minha mente. Sim. Entendeu? Porque aquilo ali, ele aprendeu. Eu não me importo do meu aluno ficar 1 mês fazendo agachamento. E eles reclamam, gente. Às vezes eles reclamam. 1 mês fazendo agachamento, 1 mês fazendo um supino. Mano, porque eu quero que tu aprenda. Eu não quero que tu saia dali... eu fiz um supino com 100 quilos. Tá, mas conseguiu fazer a técnica certa? Sim. Pra fazer com 300 quilos, com 200 quilos? Não, muitas vezes não é nem o peso, né? É o peso. E sim é o movimento É o movimento. E canso de ver gente que treina pesado pra caramba, que faz um detalhezinho diferente e muda totalmente o treino. Senti diferente mesmo, né? Não, sim, gente. E aproveitando isso que tu falou, tem algum período pré-estipulado, assim, olha, X tempo a gente tem que mudar o teu treino, tem que mudar o teu exercício, tem que sair do supino e ir pro supino na máquina, talvez? Olha, conforme muito da estrutura da pessoa. Tipo, eu gosto muito de trabalhar por blocos, por exemplo. Eu olho pra ti assim e falo, mano, a gente vai ter que melhorar tua cintura escapular, subir teu peito pra valorizar mais tuas costas. Então a gente vai trabalhar X meses nisso. Pra depois partir pro... Não que a gente não vai trabalhar tuas costas também, a gente vai trabalhar, mas a ênfase do meu serviço vai ser em melhorar essa região que eu vi. Também eu vou entrar em acordo contigo. Se não quiser melhorar, tá bom, eu entendo e vamos fazer o que tu quer. Tá? Sim. Mas é aquilo, vamos... E lá na frente eu consigo te moldar e tu vai querer mudar. Eu tô te contratando, tu é especialista nisso, né, cara? Exato. E aí é mais ou menos isso que eu busco, assim. Eu deixo o cliente bem à vontade, gosto... Eles têm acesso ao meu WhatsApp ali, ao meu WhatsApp, eles me chamam na rua, é uma chave. Não tem problema. Eu gosto de estar dentro, a parte do que está acontecendo com vocês. Porque eu acho que é muito mais que um treino. É construir um estilo de vida a partir daquele momento. Tu vai começar a entender o que é a musculação. A musculação não é só peso, a musculação não é só anabolizante, a musculação não é aquilo que vende. Porque muitas vezes que a gente vê na internet é vídeo de cara fazendo força, bem. Aquilo ali é um vídeo, gente. É um vídeo pra divulgar. Sim. Pra justamente chamar a atenção. É pra chamar a atenção. Eles não fazem aquilo sempre. E uma das coisas que eu vejo muito é essa gurizada nova achar que aquilo ali é o treino todo dia e acaba se machucando, mas não é aquilo. O treino muito importante isso. O treino é uma vez um vídeo. Um vídeo. Sim. Entendeu? E a alimentação também é a mesma coisa. Às vezes vê aquela dieta louca que aparece na internet, que vai ser... aquilo ali vai me secar vai me secar em um mês. Tá, e depois? Tu vai ter toda a compulsão alimentar, tu vai ter todo o problema, tudo mais. Aí vai. Gente, vamos pro nosso primeiro quadro, Mito ou Verdade. Eu trouxe aqui algumas frases do popular que eu vou falar pra vocês e eu quero saber se isso é mito, se é verdade, por quê e tudo mais. Thaís,
Dietas muito restritivas são mais eficazes para resultados rápidos? Sim ou não? É mito. Claro, Por quê? assim, ó, se a gente pensar... depende do quanto é uma dieta restritiva, né? Isso é uma coisa que é bem importante, sim, de considerar. Que é muito restritiva ali, como tu falou. Até pode ser que Muito tenha... restritiva, vamos trazer aquela pessoa que viu a dieta lá na internet. A dieta do ovo, ovo. dieta do não sei o quê. Clássica. Dieta, aquela clássica que eu Tá. vou comer, sei lá, 700 calorias dia Tá. para emagrecer. Realmente pode ser que tenha ali um resultado rápido, né? Principalmente porque a maioria dessas dietas muito restritivas, ela corta totalmente o carboidrato, né? A composição química do carboidrato, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente corta o carboidrato, a gente também vai acabar diminuindo a retenção de água, consequentemente. Então, essa perda de peso inicial, ela vai ser de água, vai ser de retenção, né? Então, tu vai ficar murcho, assim, né? Então, pode ser que haja uma perda de peso, mas perder peso não significa emagrecer. Né? Emagrecer é a perda de gordura, massa de gordura corporal. Então, pode até ser que faz por uma semana, tu vai ter uma diminuição na balança rápida, mas isso não significa que foi uma perda de gordura. E o principal, o quanto tu vai conseguir manter isso? Sim. Né? Porque não adianta, tu pode perder ali o peso na balança rápido em uma semana, mas na semana seguinte tu vai ter um efeito rebote muito maior, né? E principalmente porque num estado de restrição assim mais severa, o nosso corpo ele entra num estado de alerta. Né, um estado de proteção. Imagina que tu precisa ir de no mínimo 1.200 calorias taxa metabólica basal para te manter vivo, né? Se passa 24 horas deitado só respirando, tu vai gastar essa quantidade mínima de energia. E aí tu tá comendo 700 por dia. Sim. O corpo vai entender, pô, tá faltando 500, falta 500 hoje, falta 500 amanhã, vai faltar depois de amanhã. Então eu preciso me proteger, porque eu não posso permitir que falte energia pro cérebro, pro coração, para as minhas funções vitais, né? Senão a gente vai acabar morrendo. Então isso é instintivo, a gente entra em estado de proteção. E aí o que o corpo vai fazer? Ao invés de usar, porque teoricamente a gente pensa, né? Se eu tô comendo pouco e eu tenho muita gordura, eu vou começar a queimar minha gordura, lógico, né? Seria tão simples se fosse assim, né? Mas aí o que acontece? Quando a gente tá nesse estado de proteção, o corpo ele vai acabar protegendo ainda mais esse estoque de gordura, né? Porque se eu não sei quando eu vou ter em quantidade suficiente, eu não posso permitir que isso aqui que eu tenho agora seja consumido, senão eu vou ficar sem realmente, né? E aí, então, ao invés da gente perder a gordura, o efeito ele é o contrário. A gente acaba estocando mais ainda do que a gente tem, a gente não consegue mobilizar esse estoque de tecido adiposo. E o pior, né? A gente faz essa dieta restritiva aí por uma semana. Tá, tô lá perdendo peso na balança, tô indo bem. Aí chega no final de semana, eu tenho uma ocasião social, um aniversário, ou só tô nessa restrição extrema. E o que o teu corpo ele vai sinalizar? Ele vai o tempo todo tá te pedindo ali por mais energia, né? Pô, não tá suficiente, eu preciso em quantidade suficiente. Daí tu vai começar a aumentar a tua fome. E aí vai chegar um momento onde tu vai extrapolar, tu vai comer. E no momento onde tu vai comer, dificilmente nesses contextos é exagerar comendo fruta. Sim, né? Tu vai comer doce, tu vai comer chips, tu vai comer lanche, tu vai comer pizza, tu vai, né, chocolate. E aí, então, são coisas hipercalóricas, né? Com muita gordura, muito açúcar. No contexto metabólico que o corpo tá, ele vai acabar retendo mais tudo isso. Porque se eu venho numa restrição extrema e não tenho em quantidade suficiente, tô aqui no meio dessa abundância, eu preciso guardar isso tudo. Né? Então, a gente vai estocando cada vez mais. E é nisso que acontece o famoso efeito rebote, né? Onde a pessoa perde inicialmente, mas depois ganha e, na verdade, acaba ganhando mais ainda, né? Porque o corpo ele precisa se proteger, né? E aí a questão também que vai reduzindo aos poucos, né? Isso é uma coisa muito lenta, mas o corpo vai tentando fazer com que essas 700 calorias se tornem suficientes. A tua base, então, né? o metabolismo, aos pouquinhos, ele vai se tornando um pouco mais lento. Claro que não é uma coisa como se fala na internet, que meu metabolismo não funciona assim, né? É mais difícil para diminuir tanto a velocidade de metabolismo, mas é um processo adaptativo. Então é mito. Então é mito total, total. Fernando, treinar em jejum acelera a queima de gordura? Bah. É que eu vejo os dois lados daí, né? Pra mim, na minha visão. O lado de treinador, de pessoas que querem só treinar, ter uma qualidade de vida, não é necessário. Não é necessário porque tu precisa de alimento para fazer exercício, tu precisa de energia para fazer exercício físico com qualidade. Tá? Tu precisa ter energia para treinar.
E se treinar comigo, o treino vai ser bem puxado. Então, por favor, Precisa. se alimente. Se alimente. Já pelo lado de atleta, às vezes é necessário. Às vezes é necessário, tu vai ter que sofrer, porque, por exemplo, no lado do... É outro objetivo, É outro né? objetivo, é outro objetivo. Mas pelo lado de professor, não aconselho meus alunos, sempre tem uma alimentação bem razoável, o café da manhã é bem semi-generoso, a Thaís que faz geralmente, então então eu sei que é tranquilo. E na parte de atleta, sim, porque o objetivo é um só. Por exemplo, lá do fisiculturismo e do Gil. No Gil, a gente pesa de kimono. Né? O kimono geralmente pesa 1,5 kg, 2. E no meu exemplo, eu peso 82... Não, agora eu tô com 89. Mas de luta é 80. Eu tenho que estar com 80 quilos. Mais 1,5, 2 quilos do kimono. Entendeu? Entendi. Então eu tenho que estar abaixo. Eu não posso cometer o erro de chegar lá, perder toda uma preparação. Para fazer... como é que se fala? Pra jogar fora meu trabalho todinho daquele tempo todo, entendeu? Depois, no fisiculturismo. Fisiculturismo é loucurado. É loucurado porque tu já vem de um booking que excede o que tu precisa. Muitas vezes, tu vai ao teu limite de comida. Tipo, sobrepõe ali... Eu também compito na 80 quilos na bodybuilder e na classic, e eu já fui a 112 quilos. Caramba. E depois baixar para 80. Então não é uma coisa saudável para uma pessoa. Pra uma pessoa. A vida muda. De atleta total, e depois, para aquele objetivo. Quando tu vem baixando a comida, tu vem baixando a comida mesmo. Tipo, tu vem no comecinho ali dos 100 aos 90, é tranquilo. Mas depois tu chega dos 90 pros 80, filho, tem que cortar mesmo, porque teu corpo não vai largar aquela comida porque ele acha que tá te matando. Sim, como ela vai tudo explicou. que ela tava falando antes. Né? Tudo que ela tava falando. Então ali é sacrificante. Eu me lembro no meu último campeonato, eu não era casado ainda, morava só eu e meu gato, né? E eu tava assim no último dia da preparação, eu tava deitado na cama assim, tipo, tremendo de frio, tipo, enrolado assim, tipo, sem gordura nenhuma, e falava assim, mano, chegou minha hora e só meu gato vai viver. Só meu gato vai me achar aqui, ninguém vai me achar aqui. E foi isso aí, tipo, bati o peso, certo, assim, mas é sacrificante. Tua cabeça buga, tu fica estressado, falta de comida, falta de água, e assim vai. Então, não posso dizer que é mito, mas não posso dizer que é verdade. Sim, depende do contexto. Depende do contexto. Entendi. É amplo. Legal. Thaís, suplementos esportivos podem substituir uma alimentação equilibrada? De forma alguma, mito. Tem gente que foca muito em suplementação, né? Que, tipo, é como tu falou lá do começo. Se todo mundo tivesse uma educação em saúde desde lá do colégio e tudo mais, hoje seria outra realidade, né? Mas como que é essa questão assim da suplementação? A gente consegue substituir algumas coisas? Não? É só para casos específicos? Como é que funciona? Vai depender muito, né? Mas a suplementação ela tem um papel bem importante, né? Principalmente assim, pensando... Hoje em dia, suplementos que mais têm evidência científica, né? A creatina é um suplemento muito bom. O whey protein, né? É um suplemento legal que é bem utilizável, assim, no dia a dia para pessoas de forma geral. E basicamente são esses, assim, depois mais específico a questão de atleta ali, um pré-treino, então uma cafeína, uma beta-alanina, né, alguns aminoácidos que a gente pode utilizar, mas de forma geral a alimentação ela consegue suprir todas as nossas necessidades, né, uma alimentação equilibrada, adequada em quantidade e qualidade, né, a gente consegue suprir tranquilamente o que a gente precisa de nutrientes, de proteína, né, que é uma coisa que hoje em dia está muito em alta, tudo é proteico, né, agora ultimamente lançou aí de uma marca um milkshake proteico. Então eles foram lá, a mesma composição. Sim, só e botaram proteína. Diferente. E aí estão vendendo isso como algo, uma contenção de danos, algo mais saudável, né? E a gente sabe que não funciona bem assim. Sim. Mas a suplementação ela pode ter um papel legal dependendo da rotina da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina mais corrida, né, que trabalha daqui a pouco um CLT, que não tem uma copa no lugar para fazer uma refeição mais completa, não tem onde aquecer, não tem uma geladeira que possa armazenar. Ela pode usar, por exemplo, um whey protein ali no intervalo, misturar numa fruta para suprir o momento ali daquela refeição, né? Como essas bebidas lácteas proteicas que tem bastante hoje em dia, né? Com 15, 20 gramas de proteína, são recursos, barrinhas de proteína. Então tu diria que, não sei, tá? Mas tu diria que o suplemento, pensando no whey principalmente, né?
ele se torna mais um facilitador para o dia a dia? Com certeza. Com certeza. Exatamente isso, assim, porque a base da alimentação sendo saudável, a gente consegue ter tudo que a gente precisa. Mas a gente pode usar como realmente isso, um facilitador, um recurso, né? Então, isso que eu falo, a questão lá das boas escolhas, né? Eu digo para os meus pacientes, geralmente, assim, e eu, particularmente, prefiro 1000 vezes a comida, né? A comida, ela, de forma geral, ela vai ser muito mais volumosa, né? Ela vai ter uma densidade energética muito menor. O que significa isso? Pensa assim, 2 caixas de papelão do mesmo tamanho, as duas cheias. Uma cheia de algodão e a outra cheia de chumbo. A caixa que é cheia de algodão, ela é muito mais leve do que a caixa que é cheia de chumbo, apesar delas terem o mesmo tamanho, a mesma exato. Né? Então, é mais ou menos esse o conceito de densidade calórica. O algodão tem uma densidade calórica muito baixa, né? O chumbo tem uma densidade muito alta. E com os alimentos funciona assim. Então, por exemplo, as frutas, os vegetais, as fibras, de forma geral, arroz, feijão, né? A maioria desses alimentos mais da natureza, vamos dizer assim, eles têm uma densidade calórica muito baixa. Então, são coisas que tu pode comer numa quantidade maior que vão ter poucas calorias. Agora, se a gente pegar, por exemplo, os alimentos ultraprocessados de forma geral, em sua grande maioria, numa porção muito pequena, tem muito mais calorias, né? Então, esse volume para o nosso cérebro faz muita diferença, né? Por exemplo, uma barrinha de proteína, que vai ter ali 20 gramas de carboidrato, 12 a 15 gramas de proteína, tem em média 200, 250 calorias, essas das marcas mais vendidas, assim. Com 250 calorias, a gente faz uma baita refeição com iogurte, aveia, frutas, sabe? Que vai ser tão completa quanto... E entra muito no comportamento, né, da pessoa, porque, tipo assim, eu, por exemplo, a minha família toda é obesa, tá? E o rolê é ficar comendo. É ficar beliscando, entendeu? Sim. E isso vai totalmente, né? Ter esse conhecimento, assim, facilita demais o Claro. dia a dia, né? E é bem isso, assim, às vezes o problema nem é tu beliscar, mas às vezes é exatamente isso, é a escolha. O que eu vou comer ali, né? O que eu poderia dar uma melhorada aqui nesse contexto que vai fazer com que eu me sacie mais, né? Porque muitas vezes o que a gente acaba beliscando são mais fontes de carboidrato. Sim. De forma geral, né? Então é um biscoitinho, um chips, né? Ou às vezes um amendoim, que já é mais gordura, mas de forma geral são coisas nesse sentido, né? E aí o que é o carboidrato? Ele é uma fonte de energia muito rápida para o nosso corpo, né? A glicose, aí tu que é enfermeiro sabe bem. Então tu vai consumir de forma muito rápida e isso vai para tua corrente sanguínea. Então vai fazer um pico de glicemia. Então tu come ali, tu belisca, isso vai para tua corrente sanguínea e faz um pico. O corpo num estado normal vai produzir a insulina, vai absorver essa glicose para dentro da célula e vai ter uma leve hipoglicemia. Quando tem essa leve hipoglicemia depois, e aí, claro, vai depender do tipo de carboidrato, né? Quanto mais simples, um açúcar mais refinado, e quanto maior a quantidade, maior o pico, maior a queda. Então, quando tem essa queda, o que o corpo sinaliza? Tem baixa energia circulante, estou hipoglicêmico. O que eu preciso? Comer mais? Preciso de energia, né? Sim. E aí a sinalização vai ser para fome. Então, por isso que às vezes tem pessoas que dizem, mas eu como 2, 3 pães e meia hora depois eu tô com fome. Para mim, eu percebo isso muito com macarrão. Pô, tu come um pratão de massa, parece que meia hora depois tem um buraco no estômago. E é por isso, nada mais do que respostas fisiológicas, né? Então, por isso que eu falo, assim, a questão de fazer a pessoa entender isso. Então, tu não é uma pessoa que que tem falta de vontade, ou que é indisciplinada, ou que... Não, tu só talvez não conheça como o teu corpo funciona. E tu entender isso é muito importante, né? Então, o que a gente faz nesse contexto? A gente pode pensar em incluir as proteínas e as fibras, que já tem uma velocidade de digestão bem mais lenta do que a do carboidrato, e isso vai mudar completamente o contexto da refeição. Então, vamos lá, o problema não é comer um pão francês. O problema é o contexto como esse pão está inserido. Se tu comer o pão sozinho, daqui a 15 minutos tu vai estar com fome ainda. Sim. Agora, se tu comer um pão com um ovo e uma fruta, com uma farinha de linhaça, ali, um mix de sementes, que são excelentes fontes de fibra, tu vai ficar 2 horas vai satisfeito. Ficar com uma saciedade muito né? Então, essa é a ideia, assim, é pensar em como fazer escolhas melhores, né? Então, esse exemplo que tu deu da beliscada, de repente... inclui frutas. Vamos beliscar aqui, a gente está numa reunião em família. Então vamos montar um pratão de frutas picadinhas, vai beliscando as frutas. Logo em seguida isso vai passar, né? No caso, mesmo que tu vá beliscando, já é amenizando muito, sim. né? E uma outra questão é a hiperpalatabilidade, né? Essas
coisas, biscoitos ultraprocessados de forma geral, são muito hiperpalatáveis Sim. pela sua composição química ali. Então, isso traz um prazer, uma recompensa muito instantânea para o nosso cérebro, que não vai ser a mesma que a fruta vai trazer. Sim. Porque a fruta não tem. É a mesma de pegar e comer um chocolate e comer um pedaço de melão depois. Tipo, melão vai parecer que não tem gosto nenhum. Né? verdade. Então, quando a gente vai aprendendo a treinar o nosso paladar também para isso, né? Evitar essas coisas muito hiperpalatáveis, porque isso muda realmente a nossa percepção do sabor, né? Então, são essas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai aprendendo, né? Que a gente vai entendendo como funciona, que tu vê que não existe nada que tu não possa comer. Tudo é o contexto, como tu vai inserir isso. Né? Eu digo para as minhas pacientes, às vezes, vai ter lá na reunião do trabalho de tarde, vai ter um bolo. Beleza, come o bolo, mas leva um iogurte com fruta e come junto. Né? Sim. São estratégias assim que faz toda a diferença no Show, contexto. muito legal. Fernando, o treino de força prejudica a mobilidade e deixa o corpo mais travado. Tia, aí entra num bagulho legal. Porque eu também tinha esse pensamento quando eu achava que travava muito... por exemplo, eu faço duas coisas que não são... Uma impede a outra, que eu faço jiu-jitsu e faço treino tensionado, que é o fisiculturismo. E o fisiculturismo me encurta e o jiu-jitsu me alonga. Sim. Então, eu consegui conciliar essas duas coisas. Eu consegui fazer o meu treino de musculação não me prejudicar no jiu-jitsu. Entendeu? Então, eu acredito que o treino de força personalizado, pensado no atleta por exemplo, no atleta de um ginasta. Tá. Ele faz muito treino de força, gente. Muito treino de força. Bizarramente. 10 vezes, eu levanto muito peso. Só que é particular daquele atleta o tipo de treino dele pra conseguir fazer uma argola. Sim. Pra fazer um cavalo. Pra fazer uma barra. Entendeu? Mas o treino de força tá ali. Então é muito de treino específico. Entendi. É totalmente um treino diferente de uma academia. O treino por exemplo, o treino de atleta de ginasta, corredor. Corredor também faz muita força, mesmo eles tendo que ter um biotipo, vamos dizer, corredores de elite, assim, o meu cunhado mesmo. Meu cunhado, ele é corredor de elite, tá? E nesse momento ele tá correndo 21 quilômetros, eu acho, né? 21 quilômetros em alto nível. Só que o treino dele de força é bizarramente forte. Porque ele tem que ter aquela força, aquela pisada forte no chão pra conseguir manter aquele ritmo dele. Entendi. Entendeu? Assim como o pessoal do Gil ali, eles fazem muito treino de força de explosão. 200 quilos no supino. Peraí, desculpa. 200 quilos no supino. Só que é um treino com explosão. É um treino de 5 a 6 repetições com tua força máxima. Entendi. Entendeu? Já que o treino resistido, tu vai fazer ali... Eu não acredito muito naquela ideologia de 3 de 15, 4 de 12, 4 de 20. Não, a gente vai jogando em cima da transformação do teu corpo. Eu acredito que tu consiga fazer 10 repetições com X cargas. Então, vamos dificultar um pouquinho, baixar para 8 e fazer com 2 placas a mais. Entendi. Tá? Pro teu corpo sentir o estresse do trabalho. Porque se tu ficar acomodado muito tempo numa série de repetições, teu corpo entra em platô. Ele não vai... Tu vai evoluir, tu vai criar densidade muscular, tu vai evoluir ali dentro. Mas o linear, que tu podia evoluir muito mais rápido, forçando ele a fazer uma coisa que ele não quer fazer, vai ser muito, muito mais investido, entendeu? Muito mais aproveitado pelo organismo. Então, eu acredito que o treino de força não prejudica a mobilidade, mas tem que ser personalizado. Não dá para ser o treino de academia, que eu faço lá uma série de 4 exercícios de costa, 2 de bíceps e achar que eu vou arrasar no Gil daquele jeito. Não, mano, tu vai ter dificuldade, porque vai te encurtar. Então, vamos trabalhar de forma especializada, voltada pro jiu-jitsu, voltada pra corrida, voltada pro ciclismo, pra te ter um desempenho naquela área, mas com força. Entendi. Tem forças específicas que a gente precisa trabalhar. Show. É o grande clichê da individualidade, né? Uhum. Cada um tem o seu Exato. comportamento diferente, o seu Exato. objetivo diferente. Thaís, nutrição esportiva é apenas para atletas profissionais? Não, é claro, a nutrição esportiva para o atleta ela é extremamente importante, né? A gente vinha falando isso, assim, hoje em dia
Eu não me considero atleta de nenhum dos esportes que eu pratico, mas eu pratico alguns esportes, né? Então eu faço a musculação, faço Muay Thai e faço corrida, né? E não é Isso. atleta, deixa ela. Isso, pouca coisa. E, então, assim, mas a alimentação ela tem um papel muito importante nesse sentido. Lógico que para um atleta de elite é fundamental, né? Uma pessoa que ela almeja ser um atleta de elite, almeja uma grande competição, tem que ter um plano alimentar específico, personalizado, individualizado, porque cada nutriente vai fazer diferença, né? Então, às vezes é uma deficiência de uma vitamina, de algum mineral que vai dar toda a diferença naquela performance. E bem como ele disse, né? Dependendo do esporte, mais diferença ainda. Então, por exemplo, agora, esse final de semana que passou, eu tenho um atleta, o Halbert, lá da Academia Natália Contreira, um atleta de Muay Thai. Ele participou de um campeonato em Biguaçu de Muay Thai Extreme, que é um Muay Thai com luva de MMA. E ele foi campeão lá, né? E aí a gente teve que fazer todo o protocolo dele com hiperidratação, desidratação, para ele bater o peso que ele tinha que bater. Então, foi tudo muito dedicado até esse momento, mas também o pós-pesagem lá, toda a orientação nutricional com quantidade de carboidratos exata para que ele pudesse fazer uma reposição de glicogênio para conseguir estar pronto para lutar, né? Porque é uma condição extrema que tu leva o corpo, né? Aquilo que a gente vinha falando ali o corpo num estado de proteção bem significativo, e aí daqui a 4, 6 horas tem que dar o teu máximo numa luta, uma coisa de explosão forte ali, né? E aí já para um atleta do jiu-jitsu, a finalização ali seria completamente diferente, porque é outro estímulo, né? Para um atleta de fisiculturismo, outro estímulo, né? Então, para atleta ela é fundamental, nutrição esportiva, né? É muito importante, mas também para pessoas como eu, assim, atletas amadores, né? Que praticam esporte de uma forma mais recreativa, também tem um papel muito importante, né? Porque a gente precisa, eu brinco assim, que é tu pegar uma Ferrari e tu botar água como combustível. Sim. Sabe? Ou tu botar um combustível de péssima qualidade. Cara, o carro vai quebrar. Sim. Né? Tudo bem, daqui a pouco a gente não tá falando de uma Ferrari, a gente tá falando, né, do carro um pouquinho mais do comum, assim. Mas igual, né? A gente precisa fornecer para o nosso corpo combustível de qualidade para que a gente consiga executar as nossas atividades, né? Então, às vezes, uma pessoa que está lá treinando com o Fernando, ela não está vendo tanto resultado, ela se sente cansada no treino, ela não sente disposição. Tu vai ver ali, é um ajuste na alimentação, na quantidade de carboidratos, na quantidade de proteínas, que já muda completamente aquele contexto. Sim. Então, são estratégias da nutrição esportiva, mas que não são para um atleta. Né? Então, é a alimentação como um todo. Então... E aproveitando esse gancho, que era a nossa pergunta aqui, o jiu-jitsu e, enfim, demais esportes, assim, né? Lutas, principalmente. Ele substitui o treino de musculação tradicional ou não? Por quê? Eu vou te trazer o contexto. Tá. A minha excelentíssima, ela fala pra mim, eu preciso arrumar uma luta, que ela gosta muito de esporte, sim, de luta e tal. Ela corria antigamente. Porque, já que eu não tô indo na academia, eu vou fazer alguma luta. Substitui ou não? Mentalmente, fisicamente, sim. Eu acredito que olha, o jiu-jitsu, assim, é uma coisa que mexe com a tua cabeça. Muito, 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 muito. Por quê? Ele te ensina a respirar. É isso. Ele te ensina a respirar, ele te ensina a manter a calma num lugar totalmente destruído. Tu tem que saber, tipo, pode estar o caos aqui, eu tenho que saber que eu tenho que caminhar até ali para sair vivo. E em momentos de pressão, muitas vezes a gente fica como ofegante pra caramba, desnorteado, e o Gil te traz isso. A musculação já não. A musculação, tu sabe o que tem que fazer. Tu vai estar ali num aparelho, 3 séries de 8 a 10, e eu vou fazer de 8 a 10 e eu tenho que estar ali no momento presente naquelas 8 séries, naquelas 8 repetições. No jiu-jitsu, muitas vezes é 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos de luta. Então, que ele não vai passar rapidão. Não é 30 segundos de explosão que tu vai se livrar. Então, tu aprende a respirar, tu aprende a canalizar a força pro momento certo também. Aquele momento, eu tenho que usar essa força que eu tenho naqueles 2 minutos finais. E tu tá lá embaixo sofrendo, levando amasso durante 3 minutos. E aqueles 2 minutos finais de luta é o teu respiro, tu tá aguardando. Mas tu tem que aprender a apanhar pra continuar na luta.
Senão não vai. Controlar o teu físico controlar e o teu físico e teu psicológico. Então, o treino de musculação e o de Gil são muito diferentes. Nessa questão de concentração. Tem que ter a concentração também, que eu falo muito para meus clientes. Na hora do treino, foca no treino. Eu sempre falo para eles uma coisa muito básica que eu vejo que as pessoas não fazem. Vai começar o exercício? Respira 3 vezes fundo, concentra e imagina a série antes de fazer. Porque tu imaginando ela e sabendo o que tu vai fazer, tu vai executar 10 vezes melhor do que tu só entrar e fazer o exercício. Muito válido isso. Muito válido. Tu vai entrar, respira 3 vezes, acabou o exercício, respira, volta para onde tu sai do estado que tu tava de, vamos dizer assim, de estado alfa, assim, que tu tava ali concentradaço para fazer o exercício, e volta um pouquinho, respira, conversa um pouco, dialoga comigo ali, fala alguma coisa da tua vida. Quando for de novo, respira de novo, concentra e entra no foco de novo. Porque esse momento aqui é teu. É tu e o peso. Tá? Tu vai controlar isso. No Gil, não. No Gil, tu vai controlar... Tu tem que te controlar porque outra pessoa tá outra pessoa. É tu contra outro. Sim. Então, é muito diferente também. Eu diria que até essa questão é muito importante, até pensando na alimentação, assim, né? Nesses processos como um todo, que é a questão da aprendizagem, né? Tu aprender a lidar contigo mesmo nessas situações onde o automático seria tu reagir de outra forma, né? Então, a alimentação é um processo de aprendizagem, né? Tu entender também que vão haver falhas, então vai ter vezes que tu vai estar lá no treino, tu não vai conseguir te concentrar tão bem, que tu vai pensar que tu vai render de uma forma e não vai ser daquele jeito, né? Assim como com alimentação, tem vezes que tu vai precisar errar, né, e falhar lá, e errar o plano, e comer, e tá tudo bem. E o segredo é aprender a voltar, né? É aprender a ter essa consistência, né? Então, até um conselho que eu diria, assim, respondendo a pergunta para ele, talvez não substitua, talvez sejam estímulos diferentes, complementares, né? Um agregue no outro, mas de sempre buscar coisas que façam sentido para ti. Exato. Né? O jiu-jitsu é uma coisa que no momento eu tô curiosa, eu quero... Vai, faz. Daqui a pouco isso vai ser o gatilho que te falta pra tu ir buscar. Um pouquinho, ela quer fazer ou é tu? Não, eu já treinei um tempo já jiu-jitsu e ela queria fazer Muay Thai, justamente por essa lógica. Assim, mas tu mora onde lá em Florianópolis? Eu moro no norte da ilha lá. Norte da ilha. E até a gente se mudou. É? Lá tem o CT, o XCT também, que é uma academia que eu frequentei lá quando eu fui viajar. Na X1. Ali. E também tem a academia lá acho que é do Pica-Pau, que é no Rosa, que é da minha academia, da Mestre Júlio Seco. Eu treinei aqui em Pelotas com o Júlio Seco. No laboratório? Eu treinei, lá perto lá do Lago Vernete, lá. Eu conheço muito bem essa região aqui. Treinei um tempo lá. Uma vez eu peguei a faixa vermelha dele... E só fiz assim, tomei uma pauleira. Só isso. Só. Não, mas é isso aí. Convite, se vocês quiserem lá, tem o Pica-Pau lá, tem o pessoal que vai receber vocês muito bem. E é um bagulho que, assim, é ótimo, gente. Nossa. Pra mente. E, gente, antes da gente encerrar, eu quero saber de vocês, pessoas físicas. Se tu não fosse nutricionista, o que tu seria? Hoje... assim, eu sempre disse, né? Quando eu me formasse, eu tinha vontade de fazer educação física. É uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Inclusive, não sei o que motivou o quê, assim, né? Se foram as minhas questões com a alimentação, com o peso, com o meu corpo, que me motivou a buscar o exercício, ou se foi a começar a fazer o exercício, porque meu pai jogava futebol, né, quando ele era novo. Então, e aí meu irmão jogava bola, meu irmão mais velho que eu, então eu sempre fui criada dentro do esporte, assim, vendo meu pai correr, né, então sempre fiz muito esporte desde nova. E aí quando eu entrei na musculação, na academia, né, com 13 para 14 anos, foi onde eu comecei a me interessar aí sim, pela alimentação, para cuidar mais do corpo, essa coisa, uma foi levando a outra. Então, hoje, eu acho que eu faria educação física, algo que me interessa muito, né? E talvez a medicina é algo que ainda lá toca lá dentro. Mas que, claro, também seria complementar, assim. Hoje em dia eu digo assim, que a nutrição foi uma escola para minha vida, né? Então, muito além de proporcionar para os meus pacientes...
essa visão que eu tento trazer, assim, foi para mim, né? Para mim, olhar para mim com mais carinho, com mais cuidado, para mim cuidar mais de mim, né? Então, todas as estratégias, né? Essa pós hoje em nutrição comportamental, às vezes eu tô olhando a aula ali e eu fico tipo, nossa, mas, cara, genial isso aqui, sabe? Por que ninguém nunca me falou isso aqui antes? Por que ninguém nunca me explicou isso aqui antes? Então, essa é a visão que eu trago de poder oferecer para quem chega até mim, independente se vai se tornar meu paciente ali mesmo ou se vai ser só pela rede social, que essa pessoa consiga enxergar isso que até agora ninguém nunca tinha me apresentado, né? Então... Que a gente tá ali para ele. Para isso, para trazer uma visão diferente, assim. E tu? Se tu não fosse... Se eu não fosse educador físico no momento, eu teria sido psicólogo. Sério? Psicólogo, faria psicologia. É uma das minhas pós que eu quero fazer, que é a psicologia do esporte. Tá? É uma coisa que tá ali. Eu vejo que muito atleta, muitas pessoas desistem do esporte por falta de psicológico. Muitas vezes. Aquela depressão após um campeonato perdido, aquela depressão de não ter o dinheiro para comprar alguma coisa para que vai competir. Entendeu? Que também entrando nessa fala que a Thaís falou, é tudo isso que, tipo, o esporte, a psicologia, tudo é para ajudar, por exemplo, assim, vamos entrar numa coisa lúdica aqui, da minha criança me ver como exemplo hoje em dia, entendeu? Ver aqui, o Fernando de 8 anos tá vivendo o Fernando agora de 28 anos, e quero ser como aquele cara lá. Então, tudo que eu faço hoje em dia é para ter essa visão daquela criança me olhando e dizendo, tá, filho, eu quero ser igual a ti. Que massa. Então, é isso que eu busco e eu acho que a psicologia ainda tá no meu caminho ali, ainda vou fazer esse curso aí, essa pós, para agregar mais as pessoas, assim, para conseguir ajudar mais pessoas, na verdade. Isso... Não através só do físico, mas através do mental também. Isso vai tudo do que tu tava falando lá na primeira pergunta, né, que eu te fiz, tipo, como que é teu trabalho e tudo. Que o primeiro ponto é escutar quem tu tá atendendo, né, cara? Entender a angústia dela, muitas vezes, né? Porque isso... beleza, todo mundo sabe que precisa ter mais saúde. Mas o psicológico tá totalmente linkado, assim, né? Totalmente, assim. Muitas vezes a pessoa não tá buscando a saúde para ela, e sim no corpo dela, mas para aproveitar a vida com seus familiares, seus filhos, tudo. Eu escutei uma frase há um tempo atrás, não sei quem é, a internet, sim. Que, tu tá disposto... Calma aí, deixa eu recapitular. Tu tá... eu morro pelos meus filhos. Mas tu tá disposto a viver pelos teus filhos, né? Viver mais, ter mais qualidade de vida e tudo mais. Exatamente. Gente, merchanzão. Onde que a gente encontra vocês? Qual que é a rede social de novo? Por gentileza, como é que a gente consegue ter o suporte, o auxílio de vocês nessa jornada aí? Então, meu Instagram é de Thaís, THA, pbranconutri. Pode encontrar lá, tem um link ali na descrição, pode me chamar, eu explico um pouco mais como funciona o acompanhamento, né? E também temos a nossa consultoria em conjunto, né? Que é o acompanhamento nutricional e mais o treinamento personalizado, né? Tudo online, então tu que tá aí de qualquer lugar do mundo pode ter acesso a nós, né? E ali na rede social também tem vários conteúdos para te ajudar a desmistificar um pouco a alimentação, desmistificar conceitos básicos da nutrição e te ajudar na tua jornada de transformação por um estilo de vida mais saudável. Show. Então, o meu @, é treinador.ttrindade, tá? Repetindo mais uma vez, tem o nosso projeto juntos, tá? O nosso projeto ali de consultoria. No meu Instagram tem vários conteúdos de ensinando a fazer exercícios, resultados dos alunos, tá? Tem o meu contato também ali, tanto no direct quanto no WhatsApp, tá? Também tu vai encontrar ali algum material do Team Dark, tá? Que é um grupo de pessoas que eu treino, onde eu tô criando, além do grupo de treino, vai ser uma futura marca de roupa, de coisas para academia, strap, e assim vai. Então, você vai encontrar links ali para compra desses produtos também, do Team Dark. Hoje em dia trabalho na Clínica Home, com a Fran, tá?
agradecer ela por essa oportunidade aí. Vamos embora, que o Team Dark tá crescendo e daqui pro mundo, feio. É nóis. E dá pra contratar você separado também. Separado Dá, também, com sim. certeza. Show. Isso, lá na Clínica Home vai me encontrar também. Vai A gente encontrar na estar Clínica sempre Home junto também. Lá, Academia Natália Contreira, Academia de Muay Thai, que eu participo, né? Que eu sou aluna e sou nutri e parceira também. A Oliveira Athletics, que é a assessoria de corrida, que eu sou aluna e sou parceira. E não é atleta. E não deixa ela. Não é atleta. Então, é bem Sim. nesse sentido, assim, de tentar trazer a nutrição para todos os meios, né? Não precisa ser uma coisa só. Então, a gente pode ser o que a gente quiser e ser saudável e buscar um estilo de vida e coisas que façam sentido para nós sempre. E lembrando, mais uma vez, agradecer a Estação Fitness também, que me abriu as portas no começo da minha segunda academia, que me abriu, que fiquei durante muito tempo lá, durante 3 anos. Me ajudou muito. Tá, agradecer também ao meu tio, que é padrasto, meu tio Beto, e minha mãe também, que, me levaram pra cima aí e não desistiram. E é isso. Que massa, coisa boa. Gente, muito obrigado aí, foi bem legal ver. Eu acho muito massa quando a gente tem pessoas aqui que se conhecem, o papo fica muito mais fluido e parabéns, assim, é massa ver de vocês, assim, a entrega, né, que a gente possa espalhar cada vez mais esse posicionamento aí pelo mundo. E boa volta agora para vocês, que a gente tá um pouquinho longe, né? Gente, muito obrigado aí pela presença. Obrigado pela presença mais um episódio aqui do JalecoCast. Agradecer novamente a SS Seguros, QR Code na tela, entre em contato com eles. Tem várias vantagens para ti, que é profissional da saúde, para estar sempre respaldado aí, tanto questões jurídicas, enfim, qualquer imprevisto que tu tiver, tem que estar bem assegurado, e a SS Seguro é a nossa parceira. Mais uma vez, gente, muito obrigado, parabéns, de verdade, e espero em 2026 a gente estar junto aí de novo para falar da evolução aí do projeto de vocês. Com certeza. Valeu, até mais. Valeu.